Oi, eu sou a Júlia Frati. E eu sou a Bárbara Maiato. A gente veio com a revista Esquinas para cobrir a terceira etapa da Fórmula 4 Brasil aqui no Autódromo de Velocitar. Essa etapa em Mogi Guaçu sucedeu às corridas de Interlagos e promoveu grandes mudanças no campeonato de pilotos. Assim como na segunda etapa, a piloto Cecília Rabelo não correu. Ela até chegou a participar de um dos treinos livres extra na quinta-feira, mas depois de uma batida com o piloto Matheus Comparato, ela não voltou à pista durante o fim de semana após não se sentir bem. Durante o fim de semana, o público também pôde ver o piloto Matheus Calejas correr pela primeira vez pela TMG Racing. O piloto, que já havia ganhado uma corrida pela Cavaleiro Sports em Interlagos, decidiu mudar de equipe entre a segunda e a terceira etapa. A Fórmula 4 Brasil é uma categoria de base feita na tentativa de formar e exportar pilotos para outras categorias de Fórmula. Para os pilotos que acabam migrando para campeonatos no exterior, a F4 prepara os pilotos para que cheguem mais preparados para correr na Europa, onde o nível do automobilismo acaba sendo mais elevado. Bom, aqui na F4, como você enxerga a F4 Brasil para ajudar esses meninos na base e começando aqui no país? Eu acho uma iniciativa realmente muito boa. É uma categoria de acesso, uma categoria de desenvolvimento de pilotos aqui no Brasil, no seu próprio país. Realmente é muito bom para se desenvolver como piloto e chegar mais preparado na Europa. Acho que na minha época eu tive que ir direto para a Europa e com certeza se estivesse na minha época a Fórmula 4 Brasil eu teria passado por aqui para chegar mais preparado. Então realmente é uma iniciativa muito boa para o país. As atividades do fim de semana se iniciam logo na quinta-feira com o Track Walk. Esse é um momento que os pilotos andam por toda a pista na tentativa de reconhecimento dela, analisar a condição do asfalto e até discutir as estratégias de pilotagem das corridas, ainda mais por ser a primeira vez de alguns pilotos correndo naquele traçado. Além da Track Walk, o Instagram da Fórmula 4 Brasil havia feito uma votação do capacete mais bonito dos pilotos, entre os fãs, e a ganhadora, a piloto Rafaela Ferreira, ganhou o troféu da votação. Na sexta-feira, se iniciam as atividades dentro dos monopostos com o primeiro treino livre, logo às 9 da manhã. Os treinos livres são importantes porque é o momento que esses jovens pilotos conseguem treinar mais os monopostos e adquirir mais experiência e aprendizado. Esse treino teve a liderança do rookie Matheus Comparato, em segundo o Fefo Barrichello e em terceiro o líder do campeonato, Vinícius Tessaro. No final da manhã, ocorre o segundo treino livre, o último momento que os pilotos têm de testar o carro antes da classificação. Nele, Vinícius Tessaro esteve na liderança, seguido pelo Matheus Comparato, em segundo, e o Fefo Barrichello em terceiro. Às 3 da tarde, ocorre a classificação da F4 Brasil. Os pilotos vão à pista para dar suas melhores voltas para decidir a posição em que irão largar na corrida 1 e na corrida 3. Durante a classificação, o Vinícius Tessaro havia pegado a pole position tanto para a corrida 1 e para a corrida 3. Porém, seu carro foi o escolhido pelos comissários da categoria para a vistoria técnica pós-classificação, e ele acabou sendo punido após seu carro estar alguns milímetros mais alto que o permitido, fazendo-o largar na última colocação. Com isso, Matheus Comparato acabou pegando a primeira posição para a corrida 1 e para a corrida 3. Na corrida 1, Lucas Zucchini largou na segunda posição e Luan Lopes em terceiro. E na corrida 3, Luan Lopes largou na segunda posição e o Lucas Zucchini em terceiro. Bom, pós-qualificação, você larga de terceiro, quais são as expectativas? Vem pódio aí? Bom, bem feliz pelo quali. A gente vai largar terceiro no domingo e segunda, e no sábado a gente larga de segundo. E com isso eu estou bem animado para as duas corridas. Eu acho que a gente pode tentar ganhar a primeira corrida, usando um pneu novo. E depois tentar ainda de repente buscar novamente um pódio no domingo, então dá para tentar conferir 2 pódios e ainda ter uma vitória nessa etapa. Muito feliz com a condição que eu me coloquei depois desse quad e estou animado para buscar ótimos resultados. Etapa passada, você teve um grande fim de semana, até levou uma vitória, e esse fim de semana você está indo muito bem. Quais são suas expectativas para as corridas? Então, a gente conseguiu assumir a vice-liderança do campeonato na etapa passada, a gente conquistou um P1 na corrida 1, na corrida 3 a gente conseguiu um P2 na chuva, então vindo de bons resultados como esse, a gente espera continuar mantendo esse bom ritmo, tentar manter aí esse bom ritmo no campeonato, foco total nisso. A gente não estava se acertando tão bem nos treinos, mas no quali a gente conseguiu dar uma melhorada no carro, conseguiu encaixar boas voltas, então vamos focar bastante agora para as corridas, para a gente ter um campeonato muito bom pela frente, agora que a gente já está na metade da temporada.
Interlagos foi uma corrida um pouco difícil para você, aí teve hoje a qualificação, e qual é a sua expectativa para as corridas do fim de semana? Interlagos foi extremamente complicado para nós, a gente teve muitos problemas no carro, mas isso já passou, já deixamos para trás. Aqui estava sendo um final de semana excepcional, a gente estava sempre brigando ali pela pole. Infelizmente a gente acabou cometendo um pouco de erro na Libra, ali por junção minha junto com o engenheiro, a gente optou por tentar algo que não deu certo. Ficamos em quinto na classificação, mas vamos buscar que é amanhã que vale. Antes de entrar nos carros, os pilotos sempre possuem uma rotina de preparos físicos e exercícios, que os ajudam a desenvolver e melhorar a concentração, foco e o reflexo para as corridas. O sábado se iniciou com a corrida 1 da etapa. Já durante a volta de apresentação, o carro da Rafaela Ferreira parou por conta de um estrago na bomba de combustível, o que a fez abandonar a corrida. Na primeira volta, o Luan Lopes ultrapassou o Lucas Zucchini e assumiu a segunda colocação, mas na seguinte ocorreu um toque entre ambos, fazendo Zucchini rodar e cair para a sexta posição. O Arthur Pavier, que estava em 12º colocado, acabou saindo para a grama e perdeu diversas posições. Caiu para a última colocação. Durante a corrida, o Lucas Zucchini conseguiu voltar para a terceira posição. O pódio dessa corrida foi composto pelo Matheus Comparato como vencedor da corrida, o Luan Lopes em segundo lugar e o Lucas Zucchini na terceira colocação. O grid da segunda corrida é composto pela inversão do resultado dos 8 primeiros colocados na corrida 1. Assim como o Matheus Calejas terminou em 8º, ele largou de primeiro nessa corrida. Na largada, a Rafa teve problema no carro novamente, mas logo conseguiu voltar a correr. Na primeira volta, o Nelson Neto, que estava em quarto, pulou para o terceiro lugar, e o Luan, que se encontrava na sétima colocação, para quarto, jogando o Fefo, que largou de terceiro, para a quinta posição. Já na quarta volta, o Tessaro conseguiu assumir a liderança da corrida, e o Luan caiu para a sexta colocação. Durante a corrida, o Fefo realizou algumas ultrapassagens, ficando em terceiro lugar. Na 13ª volta, o Fefo ultrapassou o Calejas e assumiu a segunda posição. O pódio da corrida 2 teve como primeiro lugar o Vinícius Tessaro, seguido por Fefo Barrichello e Matheus Calejas. A última atividade de pista da etapa foi a corrida 3 no domingo. Na largada, o Álvaro largou muito bem, subindo 2 posições e pegando já o segundo lugar da corrida. Zucchini foi mal e Luan assumiu a terceira colocação. Na volta 5, o Tessaro tentou fazer uma ultrapassagem, mas tocou no carro do Nelson Neto, recebendo uma advertência. Com muitas derrapagens no fim de semana, Arthur Pavier abandonou a prova na volta 11. Vinícius Tessaro foi o piloto que mais conseguiu subir posições durante o fim de semana. Começou em 13º e acabou na sexta colocação. O pódio da terceira corrida ficou composto pelo Matheus Comparato em primeiro lugar, o Álvaro Show em segundo e o Luan Lopes na terceira colocação. Após a corrida, o Luan Lopes deu uma palavrinha pro Esquinas falando de como foi o seu fim de semana. A gente chegou aqui no Velocitar, nos treinos não estava tão legal, a gente veio se adaptando, veio arrumando o carro, veio se acertando, no qual a gente conseguiu um P3, foi muito bom. Corrida 1 a gente assumiu o P2 logo na largada e mantemos essa posição, então foi muito legal. Eu acredito que a gente estava com um ritmo muito melhor na corrida 1 do que na 3. Na 3 a gente largou de P2, acabou indo para P3 na largada e ficando por lá, nosso ritmo não era legal. Mas agora vamos trabalhar para ver o que aconteceu aí. A gente também pontuou na corrida 2, foi um P6, então foi um final de semana muito bom para o campeonato para a gente. Se a gente for pensar em pontuação, a gente pontuou bastante. Claro, queria ganhar de novo, mas não foi dessa vez. Eu acredito muito que está tudo no plano de Deus. Então, ainda estamos na metade da temporada, tem bastante campeonato pela frente, vamos para cima e se Deus quiser vai dar tudo certo. Após a etapa de Velocitar, o campeonato de pilotos teve uma grande mudança, agora com 3 pilotos brigando pelo título. Vinícius Tessaro segue liderando o campeonato com 128 pontos, mas Luan Lopes deixou de ser o vice-líder e caiu para terceiro lugar, com 114 pontos. E Matheus Comparato, que teve um fim de semana com total liderança, deixou de ser o quarto colocado no campeonato e subiu para a vice-liderança, com 120 pontos. Essa etapa deixou o campeonato ainda mais disputado. A diferença de pontos entre pilotos acabou diminuindo e havendo até a possibilidade de se ver uma mudança no líder do campeonato nas próximas etapas. E essa foi a cobertura do Esquina sobre a terceira etapa da Fórmula 4 Brasil em Velocitar. Espero que tenham gostado.